Ele fala sobre, eu entendi, cara, que não é eu, não se trata de mim, eu preciso me desenvolver, eu preciso me capacitar, eu preciso aprender, mas não é pra mim, é pro outro, cara. Eu vou servir ao outro, eu vou ensinar o outro. E sabe o que é que acontece com isso? Quando você se coloca como servo e quando você se coloca como aquele cara que ensina o outro, que serve ao outro, é que você aprende de verdade, cara. É aí que está a grande vitória. É a grande vitória, não é o resultado, o título. A grande vitória é a pessoa que você se torna ao chegar lá. O grande resultado é o profissional que você se torna até chegar lá. E é isso que você precisa estar comprometido com o processo. Agora, quem sou eu, Hélito, para poder te ensinar isso? Se você se faz essa pergunta e se coloca dessa forma, naturalmente você não está aprendendo nada. Agora, se você entende que eu posso aprender com você, você pode aprender comigo, e juntos a gente pode construir uma forma de aprender e de ser, aí, meu amigo, a conversa começa a mudar, né? Começa a mudar o parâmetro, a gente começa a se colocar o seguinte, poxa, o cara tem algo para me ensinar, eu tenho algo para aprender, enquanto a pessoa está me ensinando, eu não, Gabriel, ele está falando aqui, duas pessoas conversando, eu quero aprender, certo? E você quer me ensinar. Se você tem disponibilidade de me ensinar e naquele momento eu também quero te ensinar, quem é que vai aprender? Eu costumo dizer que só pode existir um mestre quando tem aluno na sala. Então você precisa estar ali naquele momento e falar assim, opa, eu sei o que eu sei, mas eu sei que eu não sei muita coisa. E tem coisa que eu nem sei que não sei. Tem coisas também que eu nem sei que sei. Então, no processo de aprendizado, eu escuto. Eu ofereço a minha xícara aqui, ó. Depois eu determino se eu bebo ou não. Mas minha xícara precisa estar vazia para aprender sempre. Porque essa construção filosófica que você está debatendo aqui com a gente, isso daí ele vem da época dos grandes filósofos. E se Sócrates diz que só sei que nada sei, por que eu que vou dizer que eu já sei? Porque quando eu falo que eu já sei, eu me tranco. E aí aquilo que você usou a expressão assim, ó, eu acho que eu já sei, então eu acho que eu não preciso aprender nada, e eu foco aqui como autodefesa, porque nada mais é do que a autodefesa, que a ignorância, ela impregna, e ela cria suas autodefesas, né? E isso é muito preocupante. Eu quero te fazer uma pergunta, meu amigo. A gente sabe que a carreira do treinador de futebol, ele é de 1 ano a 3 anos. Profissional às vezes fica menos, mas na base de 1 ano a 3 anos. E a gente sabe que muitos clubes vivem essa questão de utilizar esse nome aqui, ó, da reestruturação. Cara, eu sou contra isso de uma forma tremenda, porque isso é muito nocivo em todas as áreas da base. Essa questão da reestruturação. Eu acho que tem figuras ali dentro desse processo que precisaria ser mais blindada, né? Precisaria proteger um pouco do DNA do clube, da história do clube, de algo que está fora, que é mais forte do que o próprio profissional, que é o quê? A cultura que já existe ali, né? E você não muda a floresta trocando somente as árvores. É um contexto. Então, o treinador está ali, muitas vezes ele fica preocupado em manter o emprego, e ele sabe que é de 1 a 3 anos, né? Mas ele sabe também que muitas vezes ele vai ser aquele cara que vai chegar dentro do processo de reestruturação. Então, que tipo de treinador ele precisa ser para gerir, e essa é uma palavra, um presente que a gente precisa refletir sobre isso, como gerir a mudança, utilizando pessoas. Como gerir mudanças, utilizando as pessoas no processo. Porque o que a gente vê muitas vezes é um profissional ou um grupo de profissionais dizendo, chegou ali e já quer dizer quais são as diretrizes que vão ser tomadas. E isso afeta o ser humano, isso afeta o ambiente, isso afeta até o clima organizacional que o clube tem. Fala um pouco sobre isso, meu amigo. Qual a figura do treinador nesse processo? Ele tem que dar trilhas e não trilhos. Essa é a verdade. O que acontece é o seguinte,
a gente aprendeu até hoje no curso sobre liderança, e uma das características de um bom líder é que ele tem uma coisa chamada visão. Essa é uma competência. A visão, né, como o pessoal diz, o visionário, é aquele cara que enxerga ali na frente. E o líder, como a definição de liderança é aquele cara que consegue mover, influenciar, motivar um grupo a se tornar uma equipe, que são todos os caras rumando para o mesmo lado e querendo chegar no objetivo, o líder ele precisa ter visão. E a visão é aquela que é o norte, é para lá que nós vamos. Então, para isso, o líder ele tem que ter visão mais ampla do processo e ele tem que não colocar as pessoas no trilho que ele acha que tem que colocar. Ele tem que dar trilhas. Então, ele tem que chegar e dizer assim, ó, é para lá que nós vamos chegar. É lá que nós queremos chegar. Agora, qual é o processo até lá? Qual é o caminho até lá? Ele vai dizer, agora é com vocês. E eu estou junto de vocês. E vamos trilhar aquilo que vocês sabem como talento. Vamos agora dar exemplos concretos. Se eu quiser, como treinador, pegar o Neymar e colocar o Neymar num trilho, eu perco o Neymar. Eu perco o talento. Né? Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo, que eu aprendi nos meus erros. Em determinado momento, eu treinava uma equipe, e aí essa minha equipe, né, ela não estava desempenhando bem. E calhou de eu ter que parar para entrar, para terminar minha pós-graduação e escrever, eu estava com 2 acumuladas, escrever 2 TCCs. E aí eu pedi 3 meses de recesso para o clube que eu estava, e o clube me liberou. Quando eu comecei a acompanhar os resultados, e o treinador que entrou no meu lugar, o Wellington, era um treinador que eu, na minha opinião, julgava que ele não dava um bom treino, ele meio que jogava a bola e deu. Só que depois eu comecei a acompanhar os resultados e os resultados começaram a melhorar. Quando os resultados começaram a melhorar, eu falei assim, cara, o que está acontecendo com a equipe, cara? O que está acontecendo que o time está melhorando? E aí começou a passar 1 mês, 2 meses, eu comecei a acompanhar o meu time, e o meu time dando resultado. Eu falei assim, rapaz, que negócio é esse? Eu falei, e isso é duro para você, essa notícia, porque você está com a tua equipe na tua mão, ela não rende. Entrou alguém para pegar a tua equipe e ela rende, você começa a se questionar. E aí, quando eu comecei a olhar aquilo, quando eu voltei para o trabalho, eu chamei 2 jogadores que eram mais inteligentes, que eram pessoas assim que conseguiam ser muito sinceros comigo, e eu falei assim, me responde uma coisa, o que aconteceu? O que esse treinador fez com vocês nesses 3 meses que a equipe melhorou? E eles disseram assim para mim, Gabriel, você nos ensinou a jogar e ele nos deixou jogar. E aí, quando eles me responderam aquilo, Wellington, eu fiquei pensando assim, cara, já sei, eu botei eles no trilho. Então, eu não deixei eles jogarem. Talvez eu ensinei eles a jogarem, mas eu quis botar eles no meu trilho. E eu acho que quando você, como treinador, você quer botar os teus talentos no trilho, você poda o potencial que eles têm para desenvolver trilhas até um resultado. Então, o treinador, ele precisa dar nortes, ele precisa dar locais onde a gente quer chegar, porque ele tem que ter visão. Por exemplo, um dos quesitos na minha pesquisa de mestrado que eu descobri é que o treinador de sucesso, ele tem muito aguçado essa competência chamada visão. E o que eu descobri aqui no Brasil, fazendo a minha pesquisa, de que o treinador brasileiro não tem visão, mas não é culpa dele. E aí vai entrar exatamente no teu exemplo. Como é que eu vou ter visão se eu sei que o meu trabalho ele é de 1 a 3 anos? Deixa eu dar agora um outro exemplo, se você me permitir, eu vou sair do exemplo futebol, mas eu vou voltar nele. Por exemplo, foi feita uma pesquisa dentro de um orfanato e descobriram que as crianças que chegavam no orfanato, que eram novatas no orfanato, elas pegavam pães, pegavam comidas e colocavam no bolso. E aí eles começaram a notar que todos os novatos tinham esse hábito. E aí a socióloga dentro do orfanato começou a descobrir. Eles fazem isso por conta do instinto de sobrevivência neles. Porque eles não sabem se vão comer amanhã, porque é o que eles estão acostumados. E aí, então, ela deu uma sugestão. E a sugestão dela foi, faz o seguinte, quando essas crianças forem dormir, coloca comida ao redor delas. Coloca comida ali para elas. E aí eles começaram a ver que as crianças começaram a não mais pegar a comida da mesa e botar no bolso. Porque elas começaram a entender que quando elas iam dormir, era suprido. Na pirâmide de Maslow, você já deve ter também estudado aí,
A pirâmide de Maslow, ela fala sobre as necessidades fisiológicas. A gente só consegue ter segurança social, partes pessoais, se as nossas fisiológicas estiverem sendo atendidas. Se eu tenho casa, se eu tenho uma boa roupa, se eu tenho comida. Então, o que eu quero dizer com isso? Agora vamos voltar para o futebol. Quando a gente entrega para as pessoas que estão ao nosso redor as necessidades fisiológicas atendidas, elas vão devolver para a gente, entendeu? Trabalho, rendimento. Quando eu entrego para elas sobrevivência, elas vão não conseguir estabelecer visão, elas vão dar o pão naquela refeição e enfiar no bolso, porque ela não sabe se ela vai comer amanhã. Então, a gente acaba podando novamente o talento. Então, por isso é que, quando nós somos treinadores ou quando nós somos gestores dentro de um clube, a gente precisa estabelecer alguns nortes. E aqui eu vou colocar algumas sugestões práticas. Para que a gente possa evoluir os nossos clubes, entendendo que a gente quer evoluir os nossos atletas, a gente precisa, e a gente entende que é um sistema. O clube, ele é um ecossistema. Nesse radar do ecossistema, se eu disser para eles sobrevivência, tem que ganhar hoje, tem que ganhar o próximo jogo, eles não enxergam visão. Se eles não enxergam visão, eles entram em sobrevivência. E o que esse treinador faz quando, por exemplo, um garoto de 15 anos, vamos supor um goleiro, está aprendendo a sair com o pé, e esse goleiro que está aprendendo a sair com o pé, ou o zagueiro está tentando dar um passezinho para sair jogando, ele erra e toma o gol. Se em mim arde sobrevivência, eu quero pão e vou botar no bolso. E eu vou fazer o quê? Eu grito com aquele jogador, eu podo aquele jogador. O que o jogador sente? Medo de errar. Logo, se ele tem medo de errar, ele não tem mais coragem, ele não arrisca e ele não passa por uma coisa chamada erro. E aí tá de novo naquela tua postagem, né, do caminho da zona de conforto até o crescimento profissional, atrás pelo medo. Então, se eu não estimular ele enfrentar o medo, e a coragem, a definição de coragem que eu entendo, não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo que você tem. Né? O Carlos Amadeu está falando, e muito bem, o erro faz parte da aprendizagem. Então, quando eu, como treinador, como gestor, como alguém, eu tiro o medo de errar, é o momento que eu dou pão para a criança na hora de dormir. Sinta-se segura. Você não precisa pegar pão e enfiar no teu bolso. Quando o radar do ecossistema do clube dá segurança para o gestor, segurança para o treinador, logo segurança para o atleta. Quando a gente está num ambiente seguro, eu me desenvolvo mais e eu dou melhor reação. Alguns podem dizer Maravilha. Assim, não, mas a segurança leva à zona de conforto. Perfeito, concordo. Só que aí também está em mim trazer desafios e desconforto para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Exatamente, exatamente. Sair da zona de conforto. E aí, eu quero fechar minha fala, né? Tem uma coisa que o Trudel, o Gilbert, o Coté e o Jarvis, que são pesquisadores americanos e canadenses, eles falam que toda aprendizagem ela tem uma coisa chamada disjuntura, disjuncture. E aí eles usam a teoria do caos. O que significa? Você tem um organismo e o organismo está estável. Quando você coloca um vírus no organismo, o organismo fica doente. O organismo fica doente, desenvolve anticorpos, combate o vírus, o organismo fica mais forte e melhor. Volta para a aprendizagem. Quando você está num estado basal de aprendizagem, você não está aprendendo mais, você tem que inserir um caos, você tem que inserir um vírus, você tem que inserir um desconforto. E esse desconforto vai gerar, fica doente, que é o que eles chamam de curva de aprendizagem, você dá uma queda inicialmente, porque aquilo te gerou incômodo, aquilo te gerou inquietação, só que logo você produz anticorpos para subir. Logo você vai na sua aprendizagem achar respostas no ambiente onde você está inserido, sendo pessoas, estudo, livros, onde você quiser, para solucionar esse vírus que está te incomodando, que é o desconforto do não saber. E aí, quando você for tocado pelo não saber, você vai querer saber. Logo, você vai evoluir e aprender. Então, fechando toda a fala, eu acho que é dessa maneira que o coach, ou o treinador, ou quem está acima da pirâmide, deve identificar. Eu preciso gerar segurança fisiológica para ter aprendizagem e ter melhor trabalho sendo entregue, mas se vou entrar na zona de acomodação, eu preciso gerar desconforto para que gerem aprendizagem. Maravilha, cara. Rapaz, eu tive que aqui aquietar minha mente para ela não se acelerar, para eu aproveitar esse aprendizado aí, viu?
Galera, cole nesse cara aí, porque o que ele tá falando aí não é qualquer lugar que você vai escutar esse tipo de coisa. Isso é água limpa. Isso é água limpa. Isso aí gera desconforto, gera um ponto de reflexão muito forte, mas é com carinho, né, Gabriel? Acho que é o papel do treinador gerar o desconforto, mas também saber que ele também gera confiança nesse atleta. Você falou coisas aí sensacionais e propôs, né, essa mudança de mindset, essa reflexão além do que a gente já vê, né? A gente está falando aí de mentalidade de desenvolvimento, onde você vai enxergar o medo, aquilo que te diz para você que é medo, te comunica como medo, mas que você vai passar a interpretar como um desafio, né? Como aquilo que te faz crescer, como aquilo que te confronta, mas que você cresce no processo. A gente sempre usa o exemplo da academia, né? Você vai na academia, você pega ali 10 quilos, e aquilo ali é muito pesado. Mas na semana que vem você já não quer mais só aquilo. Você já quer pegar um pouco mais de força. Então, o bom do desafio, porque por mais que ele provoque em você desenvolver todas as habilidades necessárias para você passar por ele te permite ficar mais forte e você não quer mais voltar para o estado que você estava. E isso é muito legal. E aí o Carlos Amadeus, quando ele falou assim, cara, mas o erro faz parte do jogo, tal, legal. Mas a gente vem de um processo de criminalizar o erro, de punir o erro, que o que é que acontece? O garoto começa a ter medo de errar, porque primeiro tem a autocrítica. Ele tem a autocrítica dele, tem a crítica dos colegas e tem o treinador. Então ele fala assim, pô, errei tô mal no jogo, errei a segunda. O que é que ele vai fazer? Zona de conforto, procurar se livrar da bola, né? E aí, se você não tem esse conhecimento, ou você não busca se aproximar desse atleta para entender o que é que foi feito, qual o caminho que ele fez até chegar ali, o que acontece? Você vai colocar etiqueta nele. E aí você vai dizer, esse aqui, cara, não presta. Mas, na verdade, você é o cara que pode promover a evolução daquele atleta. Porque o que a gente está falando aqui é o quê? Despertar da consciência. Exatamente. Toda vez que você despertar a consciência, e isso acontece através do autoconhecimento, você vai criar uma coisa. Sai da mentalidade de vítima para uma mentalidade de autorresponsabilidade. Então, não é o treinador que é culpado por eu não chegar, mas eu entendo que ele é um facilitador no processo. E aí, Gabriel, como a gente chega, né, cara? Como é difícil um atleta chegar e falar assim, professor, me ajude, porque eu quero melhorar ainda mais. Aí, como é bom você se falar assim, rapaz, aí eu quero, aí eu vou junto, né? Então, pô, muito legal. Gabriel, sensacional bater esse papo contigo, cara. No ritmo que tá aqui, a gente embalaria aí o segundo tempo aí naturalmente, mas eu queria... Eu tô entendendo, cara, eu tô entendendo, porque aqui a gente tá falando do que a gente ama e eu tô vendo aí, estou enxergando na sua fala aí propósito, né? Mudança de paradigma. Eu tô enxergando em você aí, não é vender um curso, mas é vender uma ideia de um movimento para a galera seguir junto. Às vezes a gente reclama que o curso na CBF ele tá caro, que eu não consigo chegar, foi aquela reclamação, aquela coisa toda, beleza. Mas aí você pegou nesse período de quarentena, montou um curso, que eu já dei uma olhada aqui, que eu achei sensacional, principalmente pelo que você falou, mas conte mais aí, cara, como quanto quem quer participar, o que precisa fazer, e eu quero divulgar isso no meu grupo de WhatsApp, tá? Legal. Tem uma coisa, Wellington, muito, muito boa e acho que muito a calhar a tua pergunta, que é a seguinte, quando eu fui fazer todas as minhas pós-graduações e o mestrado, o objetivo meu não era o canudo. O objetivo meu era arrumar soluções para a minha prática. Então, assim, muitas vezes a gente faz um curso porque a gente quer o canudo e não porque a gente quer o conhecimento que o curso nos dá. E eu preciso, como você falou, expandir a consciência, né, o mindset, de entender que na minha prática eu tenho problemas. Como é que eu lido com o pai que vem em cima, o empresário? Como é que eu lido, por exemplo, com um diretor que entra na minha sala e me obriga a colocar um jogador? Como é que eu lido com o jogador que sai revoltado, quebrando o vestiário porque foi substituído? Como é que eu lido com não só os 11 que jogam, mas os outros 20 que não foi relacionado? Então tem uma série de complexidade no dia do treinador que precisa ser resolvida. E o curso não traz. E aí, é isso que eu quero estudar.
Então, toda vez que eu entrei num programa de pós-graduação, eu queria respostas para a minha prática. Respostas, né? Porque a teoria, o curso, nada mais é do que alguém que já vivenciou a prática e teorizou. Então, a teoria serve para ajudar na prática, e não para ficar teoria por teoria. Pautado nisso, eu comecei, então, a estudar muito gestão de pessoas, comecei a estudar gestão de problemas, comecei a ver. E aí, essa inquietação do mestrado me levou a pesquisar por que tem pessoas que ganham mais que outras. E eu comecei a cavar buracos mais profundos de estudo. E eu comecei a descobrir sobre caminhos, pathways, né, como diz nos artigos, como eu faço para aprender e me desenvolver. E aquilo ali me fascinou. E aquilo ali me deu algumas saídas, algumas respostas que eu queria. Não só sanou a minha sede, mas me abriu várias outras perguntas. E aí, o que aconteceu na quarentena? Quando chegou a quarentena, eu comecei a me inquietar assim. Cara, beleza, eu tenho tempo agora para ler livro, tenho tempo para ver vídeo, tenho tempo para coisas. E aí eu comecei, então, a tomar café. Eu tenho um projeto pessoal meu, que eu tenho que, por ano, tomar 10 cafés, que nem nós estamos aqui, num bate-papo, não tomar um café, né? Com pessoas diferentes áreas. Com qual objetivo? Com trocar aprendizagem. Né? Eu costumo dizer que quando duas pessoas que têm um pão cada... É chuva! Peraí que eu vou para dentro aqui. É chuva! Vou para dentro de casa aqui, peraí. Vamos lá. Continue. Eu costumo dizer, Wellington, que quando que tem um pão cada se encontram, trocam o pão e vão embora, cada uma sai com pão. Quando duas pessoas que têm conhecimento trocam o conhecimento, cada uma sai com 2 conhecimentos. Então, eu comecei a tomar café virtual com as pessoas pelo Zoom e comecei a conversar. Só que eu falei assim, cara, dá para potencializar isso. E aí, então, foi onde surgiu a ideia de um curso. E a ideia do curso foi a seguinte, vamos colocar 20 pessoas dentro de uma sala e ao invés de eu querer despejar conhecimento no curso, de querer ficar falando 2 horas, eu quero ouvir o que elas também têm de vivência e experiências. E aí vou trocar conhecimento. Então, eu não sou um professor do curso, eu sou um mediador da aprendizagem nossa. Só isso. Aí o que começou a acontecer? Eu bolei o curso pensando assim, olha, a maioria dos cursos que estão no mercado são cursos só das 4 linhas. Processo, treino, tática, estratégia e tal. Conhecimento profissional, que é importante. Eu falei, então vamos atacar o que não está tendo no mercado. Conhecimento interpessoal, que é comunicação, liderança e outras coisas, e conhecimento intrapessoal, que é a pessoa se conhecer. E eu falei assim, vamos fazer uma sala aí para 20 pessoas e vamos trocar ideias sobre esses temas. E elaborei um curso, módulo 1 e módulo 2, e o módulo 1 falava sobre planejamento de carreira, trajetória, sobre mercado de trabalho, networking, sobre muitas coisas que falam sobre o desenvolvimento do treinador, além da questão do campo. E aí eu coloquei na internet, só que aí, para minha surpresa, aconteceu o seguinte, em um dia nós estávamos com 30, e em 3 dias, 4 dias, nós estávamos com 100. E aí eu liguei para os meus orientadores e falei, cara, como é que eu faço? Porque a ideia, Wellington, não era gravar a aula, botar no Hotmart e vender, porque eu não aprenderia, entendeu? O objetivo do curso é eu me desenvolver também, entendeu? Eu não queria ficar só falando, eu queria ouvir pessoas para falar. E aí, então, eu falei, tem que ser ao vivo, tem que ser online, o curso, para fazer sentido para todo mundo, entregar uma experiência nova. E aí, pelo que eu estudei no mestrado, e o treinador mais experiente, ele vai se desenvolver através de relação entre os pares e de desenvolvimento intrapessoal, eu falei, vamos atacar isso. E porque eu quero me desenvolver também. E aí a gente, então, os meus orientadores lá da UFSC, tem o pessoal do laboratório lá que é o NUPPE, NUPPE, se você quiser depois conhecer a página aí, e eu me desenvolvo muito nesse laboratório da UFSC, que é o que me faz a cabeça girar, né? Muitas respostas da minha prática estão lá, com o Michel Milstead, o Juarez Nascimento, os orientadores e tal. E aí, o que aconteceu? Eles falaram, Gabriel, fecha nos 100, cria 3 salas de contextos,
né, para fazer mais sentido para eles e faz. Então a gente criou 3 salas. Uma sala para categorias de base, treinadores que atuam hoje em categorias de base. Outra sala para treinadores profissionais que atuam hoje no profissional. E outra sala para quem atua em escolas e projetos sociais, que também precisam se desenvolver. E aí a gente lançou o curso. E aí, cara, a devolução do curso, tem uma galera que está nos assistindo aí, eu até peço para que falem aí o que estão achando do curso, né? Porque aí o pessoal começou a gostar. E aí a gente tinha o módulo 2, que a gente já está lançando a partir de sexta-feira, a partir de amanhã à noite, o módulo 2. E o módulo 2 vai... Travou? Conseguiu ouvir aí? Voltou. Então, o que o módulo 2 vai atacar? A filosofia do treinador, ou seja, as suas ideias, crenças, princípios, valores, que é o que você falou. E ajudar o treinador a saber quem ele é, a sua identidade. E como ele faz para tirar da mente dele a sua filosofia e colocar no dia a dia em prática. E depois, para como ele faz para avaliar se aquilo que ele está colocando em prática está realmente acontecendo. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa ação do dia a dia e filosofia do treinador no módulo 2, fazer eles conhecer mais. E aí, o curso, né, concretizando aqui a minha fala, ele surge disso, de evoluir a comunidade. Porque, no fundo, qual é a bandeira que nós estamos levantando, Wellington? É a bandeira da evolução da comunidade prática de treinadores de futebol. Porque eu não entendo um treinador evoluir e a comunidade não. Eu não entendo uma comunidade evoluir e alguém ficar para trás. Isso não existe, entendeu? A gente só evolui junto. Então, por exemplo, se o treinador brasileiro não tem prestígio na Europa, eu não vou para a Europa, entendeu? Então não adianta eu tentar ser o bambambam, porque eu não vou. Mas se os meus companheiros começarem para a Europa, que nem o Jorge Jesus veio para o Brasil, abriu o mercado para o treinador estrangeiro. Então, a comunidade, ela caminha junto. E aí, esse é o intuito principal do curso, é que cada um possa alcançar. E aí eu tenho depoimentos no curso, por exemplo, Wellington, de um cara que acho que é do interior de Tocantins, da roça, e que estava todo feliz que ele conseguiu, ele viajava todo dia 1 hora para achar uma internet, para baixar o curso, porque as aulas ficam gravadas. Então, quem não pode fazer online, vê à noite. E aí ele falou assim, Gabriel, eu consegui hoje assistir uma aula ao vivo, porque aqui parou de chover e na roça aqui a internet chegou e a gente conseguiu assistir. E aí ele contou a história dele, que ele não tem colete, que ele não tem bola, e o quanto... porque a gente aborda esses temas. Você não tem campo, não tem bola, não tem colete, como é que você faz para dar um treino de qualidade? A gente aborda essas situações complexas, né? Então, enfim, só concluindo minha fala, o objetivo do curso, Wellington, tá? É a gente evoluir a comunidade, desenvolver a comunidade. E eu também quero evoluir. Por isso que a aula funciona assim. Os primeiros 20 minutos, 30, as pessoas falam sobre aquilo que estão aprendendo, aquilo que estão fazendo sentido. Então, são as pessoas falando. Depois, eu apresento uns slides, 20 minutos, de um conceito da aula. E depois, na outra hora, a gente cria um painel de debate com profissionais que já estão atuando aí na área, né? Ou entre os pares que estão ali dentro da sala. E aí cria um ambiente de aprendizagem muito rico. Porque, segundo o Wenger, ele diz que a gente desenvolve muito com a comunidade prática, né? E aí eu até aproveito para fazer um convite. Vou te deixar um link depois, Wellington, para você fazer parte amanhã com a gente, no último dia do curso, porque amanhã a gente está fechando essa primeira edição do módulo 1, e a gente já abriu a inscrição para módulo 1 de novo. Então, a gente vai fazer, agora, semana que vem, o módulo 1 de novo concentrado. Isso que a gente fez em 2 semanas, a gente vai fazer em uma, né? São 2 aulas por dia, são 4 horas por dia, tá? E a inscrição é o seguinte, só são 35 vagas. Não dá mais, porque eu vou precisar das outras horas no meu dia para elaborar o módulo 2, que vai começar em maio, né? Na segunda semana de maio. Então, o curso, enfim, está lançado. Te agradeço pelo espaço, por poder falar do curso. Mas mais do que isso, tá, Wellington? É assim, que outros que estão me ouvindo criem esses ambientes de aprendizagem. Não precisa ser só no meu curso. O objetivo é assim, a gente evoluir a comunidade toda, entendeu? E hoje a gente mostrou um princípio do Web, que é isso. Aquilo que está ao meu redor, pequenas ações geram grandes mudanças. Você já ouviu falar do princípio do Dream Tab? Uau! Se você puder
ver o princípio do Trintab, que é isso. Pequenas ações geram grandes mudanças. E aí é isso que a gente quer na comunidade. É inspirar outros treinadores a criarem isso, a viverem esses ambientes de aprendizagem, que a gente evolui a comunidade de treinadores. Maravilha, cara. Sensacional. Eu acho que esse modelo é um modelo que a gente precisa se inspirar, né? Eu tô no número 82 de lives, né? E tendo a oportunidade aqui, cara, de trazer pessoas, grandes profissionais, inclusive que passaram aqui pela live, que estão acompanhando. Eu ouvi aqui desde um atleta sub-16 a um atleta que está acabando a carreira, desde um treinador de sub-11 a um observador técnico, a um executivo, a um presidente de clube, a várias pessoas. E aí, essa beleza desse aprendizado, de proporcionar aprendizado para mim e aprendizado para tanta gente que não conseguiria se aproximar dessas pessoas, que só é possível por causa da internet, né? E pelo momento também, porque essas pessoas hoje estão em casa, não estão naquela correria do dia a dia, então estão doando o seu tempo para poder nos ensinar. E aí, cara, você poder aprender com um cara como Carlos Amadeu, com João Paulo, com Newton Mota, cara, é muito bom. Então, eu também saio dessa quarentena um novo profissional, porque eu não quero parar. Criei uma comunidade aqui hoje de 156 pessoas em um grupo de WhatsApp para a gente discutir futebol, né? E ali a galera está querendo saber mais um pouco sobre treinamento mental, sobre coach esportivo, né? Porque, olha só, o propósito é falar de carreiras de futebol, né? E falar sobre treinamento, sobre performance e sobre carreira. Mas a gente está conversando sobre mentalidade, cara. Então, a gente precisa entender que mudou, velho. O profissional mudou. O contexto mudou. E quem não pegar esse barco da mudança vai ser mais um que vai ficar lá de trás tentando atirar pedra no barco, né? Mas aí, velho, eu acho que tudo é um movimento. Eu também estou me posicionando. Muitas pessoas estão passando a me conhecer, né? A ver que esse conhecimento que a gente traz através das áreas de desenvolvimento humano é importante você ter dentro do currículo esportivo, dentro do futebol, dentro ali das comissões técnicas, pessoas que trabalham a mente do atleta. E eu digo isso a você, Gabriel, essa figura, ela pode ser o psicólogo, mas ela não é só o psicólogo. O psicólogo clínico, ele tem uma função determinada dentro do clube e importante. O coach não quer briga com esse profissional, ele é importante. Agora, você precisa ter treinadores mentais. Porque você não pode dar essa responsabilidade para o treinador, que muitas vezes ele precisa também se desenvolver, né? E isso a gente já vê tendência no mundo, cara. Tendência na Europa, nos Estados Unidos, treinadores mentais. Eu fiz uma especialização agora em psicologia do esporte, porque eu precisava entender o contexto do passado, o que traz, né? Mas o coach, para deixar muito claro, a gente trabalha o quê? Ponto A para o ponto B. Performance, resultados, né? E isso é maravilhoso quando a gente consegue conversar com pessoas que entendem, né? E permite esse tipo de diálogo. Então, muito bom. Eu queria ver se alguém, né, faz alguma pergunta aí, Gabriel, porque eu estou vendo muita gente comentando do seu curso. Eu cheguei a você através do Luciano Pereira, que é treinador aqui do Sub-14 do Vitória, e do Gabriel Camardelli, que também é daqui da Bahia. Os caras falaram, velho, traz esse cara, que esse cara é show de bola. E não erramos, acertamos muito. Então, cara, minha gratidão. Faça as suas considerações finais. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe aí, que a gente possa evoluir nesse momento aí de aprendizado e sair dessa cada vez mais forte. Wellington, primeiro eu quero dizer que assim, há uma demanda hoje no mercado que é o coach developer, desenvolvedor de treinador. Então, assim, essa demanda vai aumentar. E, naturalmente, eu acho que vão precisar de profissionais como você. Isso em volta. Porque a gente fala muito sobre formar o atleta, e aí você vê nas lives formar um atleta com complexidade, tomar decisão, ele não pode, ele tem que aprender a pensar de forma complexa, sistêmica, e tem que ensinar ele na imprevisibilidade. Beleza, a gente forma um atleta assim. E quem é que forma o treinador na imprevisibilidade? Quem forma o treinador na imprevisibilidade? Quem forma o treinador na complexidade? E aí vão ser caras como você, que eu diria que seriam coach developer, seriam desenvolvedores de treinador.
E isso precisa, os clubes precisam começar a pensar nisso. A gente tem que romper essa barreira de que o treinador, de que o talento brota sozinho. Porque, no fundo, é essa a crença. Por que eu vou investir nas figuras que formam os talentos se eles brotam sozinho? Quando eu consegui, né, quebrar o paradigma, entender de que há pessoas que desenvolvem atletas e que eu investi no desenvolvimento dessas pessoas, logo eu terei melhores atletas. Mas esse paradigma é cultural, não é só no futebol. Por que eu vou investir em professores, por exemplo, escolares? Por que eu vou investir na escola, né, para formar melhores cidadãos? Então, se eu não tenho esse tipo de mentalidade de investir nos professores, por que eu vou investir em treinadores? Então, é algo a se quebrar. E para fechar minha fala aqui e agradecer essa noite, né, eu queria deixar uma fábula que eu aprendi com a minha avó, me marca até hoje, e é um dos valores que eu carrego e princípios que eu carrego na minha vida, né, não só de treinador, mas também na minha vida como cristão em geral. Que é o seguinte, a minha avó me ensinou quando criança que os rios, eles recebem água dos seus afluentes e desaguam em outros afluentes, subafluentes. Então, eles estão sempre limpos, eles estão sempre transparentes, eles estão sempre com a água correndo, porque eles recebem, eles passam, eles recebem, eles passam. Mas ela me ensinou que há um rio que só recebe, e por isso que esse rio se chama Mar Morto. E eu diria que essas águas, elas são os conhecimentos. Então, quanto mais a gente recebe conhecimento e a gente passa conhecimento, a gente vai estar sempre limpo, sempre transparente e sempre vívido, né? Enquanto que a gente ou parar de receber ou parar de passar, nós vamos nos tornar mar mortos. Por isso é que eu acredito muito nessa transmissão do conhecimento. E volto com o Paulo Freire. Não existe docência, que é ensinar, sem discência. Quer dizer, existe docência que é ensinar, sem discência que é aprender, e não existe discência que é aprender sem docência. Os dois se interagem. Quando eu ensino, eu aprendo, e quando eu aprendo, eu também ensino. Né? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos aí, né? E se alguém tiver pergunta, qualquer coisa, eu fico à disposição. E aí, galera, quer fazer uma pergunta aí? Para mim, cara, acho que nesse momento que você colocou aí na nossa mente aí muita coisa boa, eu acho que a gente precisa agora deixar acalmar, sentar e refletir, né, que a importância que é do papel do treinador. A gente conversou com o Próspero Paoli, que é uma referência, e ele falou sobre a metodologia que ele está aplicando lá no Vasco, que ele vem de um estudo, né, para isso. E eu perguntei para ele qual era o papel do treinador dentro daquele processo. Então, a gente precisa entender que, por mais que a metodologia seja uma coisa ampla, se o treinador ele não tiver esse desenvolvimento para desenvolver, eu acho que a coisa ela vai continuar faltando, né? E eu acho que o treinador, o seu curso, cara, eu quero te parabenizar. Eu vi ali muita coisa boa e ali é uma formação pessoal, cara. Ali é uma formação humana e treinadores melhores sairão desse curso. Eu vejo como propósito, vejo como uma missão e vejo o seu entusiasmo, né, na entrega. Então, parabéns, tá? Que Deus te abençoe, que abençoe a todos aí que estão com a gente e que a gente possa beber águas limpas, né, dessas fontes de pessoas que querem ensinar e que aprendem enquanto ensinam. Que essa é a mensagem também que você deixou pra gente. Boa noite a todos, meu amigo, gratidão. Conte comigo. Obrigado, viu? Grande abraço.